de forma objetiva, assim, os principais pontos dos principais assuntos que são mais comuns no nosso dia a dia e na nossa prática dentro desse assunto, que normalmente a gente tem que ter de forma mais afiada, assim, no dia a dia. Bom, acho que para começar, a gente tem que sempre lembrar por que o pré-natal é uma coisa tão importante, né? O pré-natal, a gestação, a gente sabe que ela é um processo fisiológico que decorre ali toda uma série de questões e fatores cujo desfecho é o nascimento de uma criança, idealmente saudável, e tendo ela, sua mãe, a puérpera, também idealmente saudável, né? Entretanto, a gente sabe que, como na natureza, nem tudo acontece sempre perfeito, tudo sofre influência de fatores externos, internos, ambientais, etc. A gestação também não é diferente. Então, ela sofre influência de diversos fatores ambientais ou mesmo internos do próprio organismo, que podem interferir nesse processo fisiológico que levaria a uma gestação sem nenhuma intercorrência, por exemplo. E esses fatores, nesse processo de interferência, podem levar a um desfecho negativo dessa gestação. Então, no geral, a gente diz que esses desfechos são o aumento da morbimortalidade materno-infantil, que é o aumento tanto da morte materna de crianças, né, quanto de comorbidades e possíveis sequelas que venham a ficar desse processo. Qual que é a função do pré-natal, então, nesse ciclo todo, né? Então, o pré-natal, ele é importante porque ele vai interferir nesses fatores que estão ali alterando o curso da gestação, tá? Ele vai interferir nos fatores preveníveis, então ele vai bloquear esses fatores preveníveis, no sentido de fazer prevenção mesmo. Então, por exemplo, numa gestante que é suscetível à toxoplasmose, a gente vai identificar que ela é suscetível e a gente vai reduzir o risco dela se expor à toxoplasmose para prevenir que ela tenha esse eventual risco de ter contato e desenvolver a doença na gestação. E nos fatores que não são preveníveis, porque nem todos são, né? Ele vai atuar no sentido de fazer o rastreio e o diagnóstico precoces e a instituição de um tratamento precoce, com o objetivo de controlar o desfecho mesmo, tornar o desfecho o melhor possível, reduzir o efeito de fatores negativos, né, nesse processo, e, no geral, reduzir a morbimortalidade materno-infantil. Então, o objetivo principal do pré-natal, se a gente fosse resumir, e do puerpério também, né, é esse, redução da morbimortalidade materno-infantil. Bom, uma das coisas mais importantes nesse processo, né, de pré-natal, que resulta nessa redução de morbimortalidade, é a classificação de risco. Então, a gente tem que sempre lembrar que a classificação de risco é uma coisa que a gente vai ter que fazer todas as consultas, porque ela é um processo dinâmico. Uma gestante que hoje está para a gente como risco habitual, amanhã pode ser risco intermediário, e depois pode ser um alto risco. Então, isso é uma coisa que a gente tem que reavaliar sempre a cada consulta. Então, a gestação, a gente pode classificar ela em 3 tipos de risco, né? O risco habitual, o risco intermediário e o alto risco. Em São José, a gente segue a linha de cuidado materno-infantil da SESA, né, da Secretaria de Estado da Saúde, e ela tem lá todos os critérios que classificam uma gestação em risco habitual, ou em risco intermediário, ou em alto risco. Eu coloquei esses fatores aqui, eu não vou ler todos, principalmente porque os de alto risco são muitos, assim, mas eu vou citar alguns para a gente ter em mente, tá? E a gente tem que saber que a gente pode estar sempre consultando essa tabela. Às vezes vale a pena ter a tela impressa ali do nosso ladinho, para, na dúvida, no momento da dúvida, assim, a gente consultar e saber classificar direitinho as nossas gestantes. Então, uma gestação de risco habitual, geralmente, não tem nenhuma história, nenhum fator já que chame atenção. Em relação a características individuais e socioeconômicas, basicamente, os quadros de obesidade grau 1 e 2 vão se enquadrar como risco habitual. Nem toda a história de aborto precoce, aborto anterior, né, vai classificar uma gestação de risco. Então, se for menos de 3 abortos em primeiro trimestre ali, e principalmente se não forem gestações consecutivas, também é risco habitual. E na gestação atual, a gente vai avaliar
sangramento de primeiro trimestre, ali abaixo de 20 semanas, com ou sem cólica, desde que esteja com o colo uterino fechado e com o concepto vivo, mantenho a classificação de risco habitual. Hipotireoidismo na gestação, mantenho o acompanhamento de risco habitual. Tabagismo e etilismo sem grau de dependência moderada a elevada também é risco habitual. Anemia leve, com uma hemoglobina ali de 9 a 11, tá? Lembrando que hemoglobina acima de 11, na verdade, de 11 a 12, não é anemia, é a anemia fisiológica da gestação, então não é tratada, né? Depressão e ansiedade leves, e os casos de sífilis, exceto a terciária ou as resistentes ao tratamentos, ou casos já envolvendo sífilis congênita, todos classificados como risco habitual. No risco intermediário, quem que vai se encaixar e quem que a gente tem que mais lembrar? Então, idade, tá? Extremos de idade. Abaixo de 15 anos e acima de 40 anos, isso automaticamente classifica como risco intermediário. Baixa escolaridade, então menos de 3 anos de estudo. Situação de vulnerabilidade socioeconômica, então situação de rua, grupos minoritários, migrantes, que é uma situação que eu sei que todo mundo atende muito, pelo menos aqui em São José. Gestante preta ou parda, isso também já caracteriza como risco intermediário. Tabagismo com dependência elevada, etilismo com dependência elevada. E essas escalinhas aqui, Fargestrom e a TACE, são duas escalinhas que tem na carteirinha de gestante, e toda gestante que tem história de ser tabagista ou de ser etilista precisa ter essa pontuação classificada, porque justamente isso vai interferir na classificação de risco dela. História reprodutiva anterior. Então, qualquer história de um óbito fetal em gestação prévia. Então, o óbito fetal é aquele que acontece a partir de 20 semanas, ou com um peso de nascimento a partir de 500 gramas, ou uma estatura fetal ali a partir de 25 centímetros. Até 2 abortos tardios, entre 13 e 20 semanas em gestações anteriores. História de pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia em uma gestação anterior. E cirurgia bariátrica prévia estabilizada, ou seja, mais de 2 anos de pós-operatório sem nenhuma comorbidade decorrente. E condições na gestação atual que entram como risco intermediário, anemia leve, hemoglobina de 8 a 8,9, e diabetes gestacional não insulino dependente. Alto risco aqui, a lista vai ser enorme, então eu vou citar algumas coisinhas aqui que normalmente é o que a gente mais pega, tá? Mas isso é uma coisa que a gente pode sempre estar consultando. Obesidade mórbida, então IMC a partir de 40 automaticamente alto risco. Dependência de drogas ilícitas. Diabetes mellitus tipo 1 ou 2, então diabetes crônico. Diabetes gestacional insulino dependente entra como alto risco. Hipertensão arterial crônica e, na verdade, hipertensão gestacional também já entra como alto risco. Psicose ou depressão grave. Pneumopatias descompensadas ou graves, incluindo a asma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de muito relevante. Da história reprodutiva anterior. Abortos de repetição, lembrando que a definição de abortos de repetição é pelo menos 3 abortos espontâneos consecutivos, se não preencher esse critério não é considerado aborto de repetição. Hiperatividade, ou seja, aquela gestante que já realizou 3 cesarianas ou mais. Condições na gestação atual. Então, diabetes gestacional insulino dependente, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, anemia grave, com uma hemoglobina ali abaixo de 8, gemelaridade, então todo caso de gemelaridade entra para o alto risco, restrição de crescimento intrauterino, então aquele caso que a gente vai pegar lá o pezinho do feto abaixo do percentil 10, macrosomia fetal, então aquele feto que está com o peso acima do percentil 90, malformação fetal confirmada, oligodrâmine ou polidrâmine. Então, são coisas que a gente vai ter que observar ali nas ecografias, né? E eu deixei aqui no cantinho a tabelinha de referência dos valores de líquido amniótico normal e anormal para a gente ter como referência. Mas, geralmente, isso já vem especificado na própria ecografia se está normal ou não. Placenta acreta ou acretismo placentário. Placenta prévia só depois de 22 semanas, porque lembrando que antes disso a placenta prévia ela ainda pode se modificar ali, subir e deixar de ser prévia. Incompetência istmo-cervical,
Senescência placentária, ou seja, aquelas placentas grau 2 e 3, mas aí com comprometimento fetal, só o grau da placenta isoladamente não diz nada. Trombose na gestação atual ou história de trombofilia na gestação atual. Condições na gestação atual ainda, então doença hemolítica perinatal, isoimunização RH, então aquela gestante com RH negativo que o cumbis indireto veio reagente, doenças infecto-contagiosas, então HIV, hepatites, tuberculose, sífilis, se for terciária ou resistente ao tratamento, ou com achados fetais sugestivos de sífilis congênita, se não, é de risco habitual. Infecção do trato urinário recorrente, então pelo menos 3 episódios na mesma gestação, na gestação atual, no caso, né, ou qualquer episódio de pielonefrite na gestação atual, ou ocorrência de trabalho de parto prematuro persistente após manejo hospitalar na gestação atual. Agora a gente vai passar um pouquinho para falar da consulta de pré-natal em si. Basicamente, as consultas elas têm uma frequência mais ou menos fixa para todos os riscos ali, que são consultas mensais do início da gestação até a 28ª semana, consultas quinzenais da 28ª semana até a 36ª semana, e consultas semanais a partir da 36ª semana. A partir de 40 semanas ali, normalmente, é acompanhada a cada 2 ou 3 dias diretamente com a obstetrícia lá na maternidade, pelo menos aqui em São José. Entretanto, a gente tem que lembrar que a alta de pré-natal não existe, essa paciente é sempre nossa. O puerpério vai ser a primeira consulta em 7 a 10 dias, e a segunda consulta em 30 dias, geralmente junto com a primeira consulta de puericultura do recém-nascido. No caso do alto risco, em alguns casos do risco intermediário também, esse número de consultas pode ser maior, tá? As consultas, elas podem precisar ser mais frequentes, e aí isso vai depender de cada caso. Bom, o que abordar, então, numa consulta de pré-natal? Eu coloquei mais ou menos aqui o que é importante a gente abordar e o que é importante a gente deixar na nossa evolução também. Normalmente, boa parte dessas informações já vão vir ali da primeira consulta que a enfermeira faz no CIS pré-natal. Mas, se tiver faltando alguma coisinha, é sempre importante a gente acrescentar essas informações e manter sempre organizadinho. Então, nome, idade, identificar que é uma consulta de pré-natal, estratificação de risco atual no início da consulta, é sempre importante ter, e se for risco intermediário ou alto, descrever qual é o motivo dessa classificação, dados da gestação atual, então, gesta, paridade, se teve cesárea, se teve aborto, quantos, a idade gestacional ecográfica na data da consulta, né, junto com a DPP ecográfica, data provável do parto, e do ladinho a gente coloca ali a data que foi realizada a primeira ultrassonografia usada para o cálculo. Lembrando que essa ultrassonografia, ela precisa ser, precisa não, idealmente ela tem que ser precoce ali, idealmente até 13 semanas, e precisa ter verificado o BCF do embrião, senão ela não conta. Anotar a data da última menstruação, calcular ali a idade gestacional pela data da última menstruação, ver se está muito discrepante ou não da ecográfica, né? Mas, assim, às vezes a data da última menstruação também é uma informação meio incerta, até pela própria paciente. Toxoplasmose, a partir da primeira rotina, a gente já vai ter a informação se essa paciente é imune ou suscetível, ou se, de repente, do uso livre vai desenvolver a doença lá, mas isso é uma informação que a gente tem que ter. Tipo sanguíneo, incluindo o fator RH. Teste da mãezinha, que é a eletroforese de hemoglobina. A gente sempre, nas primeiras consultas ali, depois que é coletado, verifica o resultado daquele papelzinho rosa e anota no cabeçalho. E o GBS. O GBS, apesar de ser uma informação só lá do fim da gestação, é importante deixar no cabeçalho para a gente já saber lá como que tá, se foi pedido, se foi coletado, se foi positivo, se foi negativo. Uma informação muito importante. Os antecedentes ginecobstétricos, então quantas gestações aquela paciente teve, em que ano, qual foi o tipo de parto, qual era o peso dos bebês, houve alguma intercorrência em alguma delas, em relação aos abortos, em que trimestre que eles aconteceram, principalmente, se teve algum tratamento ginecológico, principalmente cirúrgico, né?
contexto daquela paciente gestante, né? Então, assim, mora com quem, trabalha com o quê, qual que é a escolaridade. Escolaridade é um critério que define risco, tá? Então, muito importante perguntar. E vulnerabilidade socioeconômica, que a gente também viu que define risco. Dados clínicos gerais da paciente. Então, se tem comorbidades, que medicamentos que ela está em uso, e aí aqui a gente pode incluir os suplementos da própria gestação, como o ácido fólico, o sulfato ferroso, o cálcio, a profilaxia de pré-eclâmpsia com AS, né? Se tem alguma alergia, se tem alguma história médica pregressa relevante, principalmente história de doença em gestação anterior, alguma cirurgia anterior, história médica familiar, principalmente história de síndromes hipertensivas na gestação, em familiares ali de primeiro grau, condições e hábitos de vida, então tabagismo, etilismo, se tiver, fazer os dois testezinhos que tem lá na carteirinha e anotar a pontuação, drogadição, e passando agora para os três, eu organizo mais ou menos assim que para mim fica mais fácil de não deixar passar na hora da consulta, mas as três grandes rotinas ali do pré-natal. Ver se foi feita a consulta odontológica, e se não tiver sido feita, encaminhar para fazer. Ver se foi feito o preventivo ou agendado, e se a paciente, na verdade, tem critério, né, para entrar no rastreio ali. E fazer sempre a conferência das vacinas, tá? As vacinas que a gente tem que sempre conferir no pré-natal são a influenza, que é uma dose, mas ela é sazonal, né? A DTPA, que é a tetânica acelular, que ela é feita em todas as gestações, a partir da 20ª semana, independente de já ter feito ou não o esquema completo da DT. A DT, a gente tem que ter o registro do esquema completo, com as 3 vacininhas, com intervalos certinhos, e se não tiver esse registro completo, a gente refaz o esquema. Hepatite B, tem que ter o esquema completo, tá? Também com as 3 doses no intervalo certinho, e se a gente não tiver esse registro, a gente tem que refazer o esquema. Lembrando que não se pede anti-HBS nem para gestante, na verdade, nem para a população em geral, né? O anti-HBS ele é indicado para situações muito específicas, pessoas imunossuprimidas, profissionais de saúde, mas na gestação ele não é critério para revacinação. O que é critério para revacinação é não ter vacinado ou não ter registro da vacina, tá? Se a paciente tem o registro das 3 vacinas lá certinho, ela é considerada imunizada. Covid, quantas doses fez, em que datas, e agora a gente tem a vacina do vírus sincicial respiratório, né, que é uma dose só, feita a partir de 28 semanas, não tem um limite de idade gestacional superior para ser feita, só não pode ser feita se a paciente já estiver em trabalho de parto ativo, e não tem restrição de idade materna para fazer essa vacina. Subjetivo da consulta, então, o que a gente vai perguntar na anamnese? Eu deixei aqui o principal do principal, tá? Coloca lá, o paciente veio para consulta de pré-natal, e aí algumas coisas a gente tem que sempre perguntar, investigar ativamente. Então, se ela tem alguma queixa, que queixas são essas, como são essas queixas, se teve sangramento vaginal, se teve perda de líquido, se tem corrimento vaginal, qual que é o aspecto, quantidade, há quanto tempo, se tem queixas urinárias, principalmente as irritativas, né, sugestivas de infecção, se já está percebendo movimentação fetal, né, que geralmente começa ali para paciente a partir de 16, 18 semanas, e se nas gestações mais avançadas é mandatório que ela esteja percebendo a movimentação fetal, porque é um parâmetro de vitalidade fetal. Se está tendo inchaço, se está tendo nucalgia, escotomas, epigastralgia, sintomas ali de pré-eclâmpsia, para a gente ficar atento, e como que está a questão emocional, porque muitas vezes a questão emocional pega bastante na gestação, e às vezes a gente acaba deixando isso passar, e como a gente viu lá atrás, né, questão de depressão também é critério de classificação de risco, então, importante. O exame físico. O que é indispensável da gente fazer no exame físico do pré-natal? Pesar a paciente, né? Calcular o IMC atual, avaliar a pressão arterial, tá? Lembrar que no início da gestação, a tendência é a pressão arterial cair um pouquinho, ela ficar com uma tendência um pouquinho mais hipotensa ali,
E ela vai tendendo a voltar ao nível basal ali até o fim da gestação, até chegar ali no termo. Atentar para valores anormais de pressão alta, de pressão, tá? Então, se a gente for ver o critério lá na frente para fazer diagnóstico de hipertensão gestacional, hipertensão crônica, é um valor lá de 14/9, mas uma gestante ali com pressão de 125/82, 83, 130/85 já tem que chamar a nossa atenção, porque a tendência era para essa pressão estar mais baixa, não mais alta, né? Então, essa é uma paciente que a gente já vai ter que ficar de olho. Outra coisa em relação ao acompanhamento da pressão, ele sempre deve ser visto em conjunto com outras variáveis, principalmente inchaço, edema, né? E ganho de peso súbito, tá? E principalmente a partir de 24 semanas ali. Então, sempre prestar atenção. Mulheres com ganho de peso acima de 500 gramas em uma semana, mesmo sem aumento da pressão arterial, devem ter o retorno em consulta antecipado para avaliar a possibilidade ali de estar começando um quadro hipertensivo. Seguindo, né? Avaliação abdominal. Então, o que a gente tem que sempre ver? Exame geral do abdômen, tem alguma alteração ali ou não. Altura uterina, quando for mensurável. Estática fetal, quando for mensurável. Então, se está longitudinal, se está cefálico, se está transverso. Movimentação fetal, quando for perceptível para nós, né? Normalmente a percepção externa da movimentação fetal começa ali por volta de 18 a 24 semanas, varia um pouquinho, e depende um pouquinho também do físico da gestante, né? Mas normalmente a gente já consegue perceber. E os batimentos cardiofetais, né? Que vão variar ali de 110 a 160 batimentos por minuto, não isócronos ao pulso materno. Então, o ideal é que a gente sempre identifique o BCF e compare com o pulso materno, porque ele não pode ser igual na mesma frequência e no mesmo ritmo, tá? Senão a gente pode estar confundindo ali. Exame ginecológico, toque vaginal e exame especular, só se houver queixa relacionada ou alguma indicação específica, tá? Em relação ao peso, voltando. A parte do peso é uma questão muito, muito importante na gestação, que eu confesso que às vezes até eu dou uma negligenciada, assim, por causa do tempo de consulta, que é muito curto, mas que a gente tem que começar a prestar mais atenção também. Não sei se vocês notaram, mas a carteirinha... É que eu estava acostumada com a carteirinha antiga, que tinha aquela curvinha de peso, que era uma curvinha só, em que a gente marcava baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade na mesma curvinha. E essa carteirinha nova da CESA, ela tem 4 gráficos diferentes. Então, como que funciona a partir de agora? A gente vai classificar essa paciente na consulta inicial em baixo peso, peso adequado, sobrepeso ou obesidade. Isso é uma classificação normal a partir do IMC mesmo, tá? Então, a partir da classificação dela, a gente vai colocar a paciente em um desses 4 gráficos, o gráfico de baixo peso, que é o roxinho, o gráfico de peso adequado, que é o azul, o gráfico de sobrepeso, que é o rosa, ou o gráfico de obesidade, que é o laranjinha, tá? Cada um deles vai estar numa página diferente da carteirinha. E o gráfico do ganho de peso dessa paciente vai ser sempre nessa página, ela não vai mudar, tá? Então, se ela começou no baixo peso, ela vai até o fim da gestação naquele mesmo gráfico. Se ela começou no gráfico de obesidade, ainda que ela perca peso, enfim, ela vai continuar naquele gráfico. Eu trouxe aqui um exemplo só para a gente entender como que a gente tem que preencher esse gráfico, porque até eu me bati um pouco, assim, na hora que eu fui olhar com mais detalhes, assim. Porque se a gente for olhar aqui nas colunas, né, ele tem aqui 0, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3. E eu estava esperando olhar aí e enxergar um peso, né, 70, 80 quilos para comparar com a idade gestacional. Ou peso não, desculpa, o IMC. Então, eu levei um tempinho para entender que, na verdade, funciona assim. Aqui no 0, a gente vai colocar, basicamente, considerar, digamos assim, o peso inicial da paciente. Então, digamos que a gente começou o pré-natal dela aqui com 10 semanas, e ela estava com um peso inicial ali de 42,5 quilos, e ela tinha 1,60 de altura. Pelo cálculo do IMC, essa gestante ela tem um IMC de 16, que é classificado como baixo peso, portanto, a gente vai pôr ela no gráfico roxinho, gráfico de baixo peso. Então, a gente vai pôr o primeiro pontinho da consulta dela
aqui no 10 semanas, no 0, que é o peso inicial, tá? Que vai ser como se fosse o daqui que a gente vai acompanhar o quanto ela ganha e o quanto ela perde. Então, na verdade, esses números verticais aqui são a quantidade de quilo que ela vai estar ganhando ou perdendo ao longo das semanas, tá? E isso vai se repetir nos outros gráficos. Então, vamos lá. Digamos que essa paciente voltou para a gente lá com 18 semanas, e aí ela passou de 42,5 quilos para 45,5 quilos. Então, ela ganhou 3 quilos aí nesse período. Então, a gente vai lá procurar as semanas no gráfico dela, 18 semanas, e passando do 0, ela ganhou 1, 2, 3 quilos. Então, ela ganhou 3 quilos com 18 semanas. E aí a gente vai observar se ela continua nessa faixa mais escurinha do meio, que é a faixa de ganho de peso ideal, tá? Então, se a gente observar, essa faixinha de ganho de peso mais escurinha, ela vai delimitar o mínimo que essa paciente tem que ganhar na gestação e o máximo também, de forma, assim, saudável, né? Eu deixei resumidinho aqui para a gente saber, tá? Então, para quem tem baixo peso, até 40 semanas, o ganho de peso tem que variar de 9,7 a 12,2 quilos. Para quem já tem o peso adequado, de 8 a 12 quilos. Para quem tem sobrepeso, de 7 a 9 quilos. Para quem tem obesidade, de 5 a 7,2 quilos. Eu não coloquei todos os gráficos, mas eles estão aqui, ó. Na carteirinha. E aí, se a gente for continuando aqui, digamos que essa paciente voltou na terceira consulta com 24 semanas e daí passou para 47,5 quilos. Então, ela ganhou mais 2 quilos em relação à segunda consulta. Então, a gente vai na linha de base ali dos 3 quilos que ela já tinha ganho e sobe mais 2. Ali na linha de 24 semanas. Então, basicamente, continuou na curva mediana certinha ali. Na quarta consulta, com uma idade gestacional, tudo isso aqui é hipotético, tá? Eu inventei na hora. Na quarta consulta, com uma idade gestacional de 32 semanas, então vamos achar aqui no gráficozinho 32, ela voltou com 51,5 quilos. Em relação à última consulta, então, ela ganhou 4 quilos, então vai subir 4 linhas horizontais em relação à última bolinha. Então, vem para cá. Subiu um pouquinho no limite ali, mas ainda se manteve dentro. E digamos que ela voltou lá na última consulta, com 39 semanas, com peso já de 53,5 quilos. Então, ganhou 2 quilos em relação à quarta consulta. Então, vamos subir 2 linhas horizontais em relação à bolinha da última consulta aqui, na linha de 39 semanas. Eu coloquei aqui um pouquinho mais organizado, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, lá na consulta 0, né, o peso dela era o peso inicial, que é considerado o 0. Aí lá na consulta de 18 semanas, ela aumentou 3 quilos, então subiu 3 linhas aqui. Lá na consulta de 24 semanas, ganhou 2 quilos, então subiu 2 linhas. Na consulta de 32 semanas, subiu 4 quilos desde a última consulta, então subiu mais 4 linhas. E na consulta de 39 semanas, ganhou mais 2 quilinhos, subiu mais 2 linhas. E aqui a gente observa que a linha em que ela chegar aqui no final, ó, 11, é a quantidade de quilos que ela ganhou na gestação até o fim das 40 semanas ali, né? E, estando ali entre o percentil 18 e o percentil 34, para o caso dela, né, que tem baixo peso, tá ok. Cada gráfico daí, para cada categoria, vai ter as suas especificidades. Acho que é isso, espero que tenha dado para entender. Medida da altura uterina, fundamental também, porque a gente vai observar que existe um padrão e existe uma média, né, que a gente espera que essa altura uterina esteja. Se ela estiver muito abaixo, pode ter alguma coisa errada. Se ela estiver muito acima, também pode levantar a suspeita de alguma coisa errada. Como que a gente mede a altura uterina, então? Primeira coisa, a gente identifica a sínfise púbica, que é aquele ossinho do pube. A gente palpa o ossinho durinho ali e a gente vai achar a borda superior dele. Então, vamos achar a borda superior do ossinho e vamos palpar o útero até a parte mais funda dele.
temos que tomar cuidado, porque às vezes o bebê está meio inclinado, então a parte mais alta do útero pode estar um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda. Então, às vezes, isso pode confundir. A gente tem que pegar a parte mais alta do útero para considerar o fundo uterino, tá? Ou às vezes até dar uma leve centralizadinha ali no útero, na barriga, para medir certinho. Então, a gente vai colocar o 0 da nossa fitinha métrica lá na borda superior da sínfise púbica e vamos esticar a fitinha até o fundo uterino, onde a gente palpa, e medir quanto que deu. E a gente vai anotar isso consulta após consulta na carteirinha. Isso pode variar um pouco no começo, ali com 8, 12, 16 semanas, quando é um pouco mais difícil de palpar a altura uterina. Normalmente, a partir de 20 semanas, a altura uterina está na cicatriz umbilical, e a partir daí ela cresce 1 centímetro por semana. Então, geralmente fica próxima ali. 20 semanas, 20 centímetros, 21 semanas, 21 centímetros, com um corte ali de 2, mais ou menos, de a mais ou a menos como limite, assim, tá? A altura uterina, além da gente anotar lá na carteirinha, no gravidograma, é muito importante que a gente coloque no gráfico também, porque o gráfico vai dizer pra gente como que está evoluindo essa altura uterina, e se ela já começou um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, ou se ela começou na média e de repente subiu demais ou caiu demais, no sentido de estar surgindo alguma normalidade que a gente precisa investigar. Então, o normal da altura uterina é que ela esteja sempre entre o percentil 10 e o percentil 90, tá? Então, a gente vai medir lá a altura uterina, vamos achar aqui no gráfico, deu, por exemplo, com 20 semanas, deu 21 centímetros. Então, semana de gestação 20, vamos pegar um que tem número para ficar mais fácil. 21 semanas, deu 19,5 centímetros. Então, com 21 semanas, deu 19,5 centímetros, tá aqui no asterisco azul. Beleza, tá dentro da média. Com 21 semanas, eu medi uma altura uterina aqui de 12 centímetros. Bem surreal, assim, que eu coloquei, mas só para ilustrar mesmo. Ou com 21 semanas, eu medi uma altura uterina de 26 centímetros. Não tá normal, tá? Tá fugindo da média ali, então algo que a gente tem que prestar atenção. A altura uterina acima do percentil 90 não é normal. O que a gente tem que investigar? Se esse cálculo de idade gestacional está certo, que às vezes pode ser que não esteja. Pode ser um polidrâmino, então excesso de líquido amniótico, pode ser uma macrosomia fetal, pode ser uma gemelaridade, que de repente ainda não foi identificada, ou pode ser uma outra questão ali, uma miomatose, uma gestação molar. E uma coisa que comumente acaba alterando um pouco a altura uterina de forma não patológica é a obesidade da mãe mesmo, tá? Então, a obesidade da gestante pode superestimar um pouco a altura uterina. Dependendo da nossa suspeita da alteração, a gente vai avaliar com uma ultrassonografia e pedir para essa gestante voltar precocemente para a gente reavaliar. Altura uterina abaixo do percentil 10 também é anormal, tá? Mesma coisa, temos que ver se o cálculo da idade gestacional está certa, se pode ser, de repente, um oligodrâmio ou uma restrição de crescimento fetal. Então, também podemos confirmar com ultrassom e solicitar um retorno precoce para avaliação. E a gente tem que ir fazendo essa marcação a cada consulta, de modo que a gente construa o gráfico mesmo da altura uterina ao longo das semanas, tá? Por exemplo, uma altura uterina como essa aqui da curvinha azul. Ela está ali entre o percentil 10 e o percentil 90 e cresceu de forma paralela às duas curvas. Beleza, normal, só acompanhar de rotina. Uma altura uterina que começou ali um pouco acima do percentil 90, mas seguiu paralela à linha. Assim, não cruzou, não caiu, não teve nenhuma subida inesperada, assim. Pode ser só que a idade gestacional, às vezes, tem um pouquinho de erro no cálculo ali, seja um pouquinho maior do que a gente está pensando. Na dúvida, a gente confirma com ultrassom. E se a gente suspeitar que é alguma alteração do crescimento fetal, encaminha para o pré-natal de alto risco. Mesma coisa se for uma curva abaixo do percentil 10, que está um pouquinho abaixo ali, mas está paralela, não está tendo nenhum desvio significativo assim.
Pode ser que a gente esteja calculando uma idade gestacional errada, mas temos que investigar se não pode ter algum fator de crescimento fetal envolvido. Aqui são situações que a gente consideraria já anormais, no sentido de que, obviamente, tem alguma coisa anormal acontecendo aqui, tá? Então, uma altura uterina que começou ali normal, como na linha vermelha, começou entre o percentil 10 e 90, e aí, de repente, ali a partir de 23 semanas, cruzou a linha do percentil 10 e começou a cair. Cruzou e começou a não decrescer, mas lentificou o crescimento, né? Isso não é normal, tá? Se o traçado cruzar essa curva e ir se afastando inferiormente ali, muito provavelmente isso é uma restrição de crescimento, precisa pedir uma ultrassom para investigar, precisa encaminhar para o pré-natal de alto risco, tá? Mesma coisa se for a linha de cima, a linha azul. Então, começou ali perto, ou mesmo no meio, um pouquinho acima do percentil 90, mas ao invés dela estar seguindo paralela, ela está se afastando. Então, ela está subindo em outra direção. Alguma coisa não está normal aqui, tá? Está crescendo demais, numa velocidade acima do esperado. Então, ou é uma gestação múltipla, ou tem um polidrâmio, tem excesso de líquido, ou o bebê está muito grande. Então, a gente tem que investigar, tá? Essas três questões aí são questões que já vão também ter que encaminhar para o alto risco. Então, já meio que entra automaticamente. Avaliação da estática fetal, normalmente a gente faz com as manobras de Leopold, normalmente mais em gestações mais avançadas ali, né? Depois das 30 e poucas semanas ali, que o bebê fica mais facilmente palpável, digamos assim. Então, basicamente, a gente começa palpando lá o fundo uterino, tentar identificar que polo do feto que tá ali, se é o cefálico, se é a pelve, se não tem polo nenhum. Geralmente, quando é o cefálico, a gente consegue perceber uma parte redondinha e durinha, que é a cabecinha, né? Aí a gente vai descendo pelas laterais, empurrando o útero de um ladinho para o outro, tentando sentir de que lado que está o dorso ali do feto, né? Então, normalmente a gente sente o dorso uma parte mais durinha, e quando a gente empurra do outro lado, a gente sente um pouquinho mais mole, mais irregular, e às vezes a gente sente um chute, assim, mostrando que às vezes os pezinhos, as mãozinhas estão mais para aquele lado. Não é super, super certo, mas dá para perceber, assim. A terceira fase da manobra, a gente vai pinçar ali com o nosso dedo indicador e o nosso dedo polegar, bem na linha eu chamo de linha da cesárea ali, mas a linha vocês me entenderam, suprapúbica ali, para a gente ver se a gente consegue pinçar alguma coisa ali. Normalmente, quando esse bebezinho está cefálico, a gente consegue pinçar a cabecinha dele, e se a gente chacoalhar assim, a cabecinha dele bate assim na nossa mão, e aí a gente percebe que ele está cefálico mesmo. Normalmente, quando ele tá pélvico, a gente tenta pensar assim e ele dá uma escorregadinha assim para dentro, porque não é tão redondinho, não encaixa tão bem. E se ele tiver córmico, transverso, tudo atravessado, a gente não vai conseguir pensar nada ali. E a última manobra seria mais palpar a parte inferior ali para ver, numa gestação mais avançada, se tem insinuação, se o bebê já está fixo lá na pelve, alguma coisa assim. Então, o que a gente tem que descrever quando a gente avalia a estática fetal? Situação, se o feto está longitudinal, né, é verticalzinho, ou se ele está transverso, ou seja, de atravessado. A apresentação, então, o que está na pelve da mãe? A cabeça, apresentação cefálica, ou a pelve do bebê, apresentação pélvica. Ou ele está córmico, que é aquela situação toda atravessada, que às vezes está com o tronco, o ombro, meio que naquela direção. E o dorso fetal está anteriorizado, está à esquerda, está à direita. A gente descreve também. Batimentos cardíacos fetais. Então, a gente pode usar o nosso sonar Doppler, tá? O BCF, ele é audível com ele a partir de 12 semanas. Às vezes, ele é um pouquinho difícil de achar, mas com 12 semanas já é para ser audível, tá? A não ser que a paciente, sim, seja obesa ou tenha alguma outra questão. Quando a gente for ouvir, tem que lembrar de escutar, ouvir certinho por um minutinho e observar como que está essa frequência, lembrar de comparar com o pulso materno para ver se realmente são dissonantes, ver se está tendo alguma desaceleração anormal ou aceleração anormal, que a gente já vai falar. Para quem tem alguma dificuldade de achar o BCF, uma técnica boa que eu aprendi ainda na faculdade geralmente, quando é uma gestação um pouquinho mais precoce, ali abaixo de 20 semanas, assim, a gente coloca o
o transdutor bem no meio ali, entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica. A gente coloca ele paralelinho, e ao invés de a gente ficar escorregando ele pela barriga, a gente vai só angulando. A gente mantém ele no mesmo lugar e a gente vai só angulando, assim. E aí, em algum momento, a gente vai começar a pegar o barulhinho do cordão, o barulhinho da placenta, que é aquele mais, tipo, um soprinho. E aí, até que a gente vai achar que é o barulhinho do BCF, que é aquele barulhinho mais seco e curto, tipo uma cavalgadinha mesmo. Em pacientes mais obesos, às vezes a gente precisa fazer um pouquinho mais de pressão, apertar um pouquinho mais para a gente conseguir achar, tá? O que a gente tem que atentar, então? O que é um BCF normal? Frequência de 110 a 160, diferente da frequência materna. Taquicardia fetal pode ocorrer, geralmente ocorre depois de contração uterina, ou após que o feto se mexer um pouquinho ali, ou se a gente faz algum estímulo mecânico ou sonoro para ele. E isso tudo está dentro da normalidade. A gente fala que é aceleração transitória, né? E desaceleração do BCF pode acontecer numa situação normal, digamos assim, que é quando a mãe está deitada ali há muito tempo, deu uma comprimida na veia cava dela por conta do útero, diminuiu o débito cardíaco dela, vai diminuir um pouquinho o BCF do bebê. Normalmente, se for esse o caso, a gente vira a gestante de lado e observa por alguns minutos. E se for, a tendência é o BCF já normalizar, tá? Tirando isso, bradicardia fetal é uma coisa que tem que chamar a nossa atenção, tá? Principalmente abaixo de 110 ali, se for persistente, por mais de 10 minutos, ficar persistindo essa bradicardia. Se for após contração uterina, mesmo com o bebê se mexendo, ou mesmo após um estímulo mecânico ou sonoro para o feto. Bradicardia não é normal, precisa encaminhar para a maternidade para avaliar, tá bom? Taquicardia fetal sustentada, ou seja, contínua, e não aquela transitória que vai e vem, também não é normal, tá? Principalmente acima de 180 batimentos por minuto. Se a gente pegar, é bom a gente encaminhar para fazer uma avaliação também. Exames de rotina, então. Eu me baseei aqui na tabelinha da linha guia da CESA, né, que é o que a gente usa, apesar de ter algumas diferenças aí, tanto com Curitiba quanto com São José. Então, no primeiro trimestre, o que é padrão a gente fazer? Um teste confirmatório de gravidez, então um TIG ou um beta. Os testes rápidos de sorologias, né, então HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Hepatite C não consta na tabelinha da CESA, mas a gente faz, tanto em São José quanto em Curitiba. No manual se eu não me engano, no manual do Ministério da Saúde consta também. Tipagem sanguínea com fator RH. E se o fator RH for negativo, com bis indireto. Eletroforese de hemoglobina, que é o teste da mãezinha. Hemograma completo. Glicemia sérica de jejum. Toxoplasmose, sorologia IgM e IgG. TSH, parcial de urina e urocultura. A gente pede primeiro ultrassonografia obstétrica. E, se for o caso, se tiver indicação de rastreio, já pede coleta preventiva ali. Normalmente, quem faz isso já é na primeira consulta a própria enfermeira, quando ela abre ali o pré-natal. No segundo trimestre, o que a gente vai pedir? Novamente as sorologias, tá? O hemograma de novo. Dessa vez, a gente vai pedir o teste oral de tolerância à glicose, o TOTG, tá? Para rastreio de diabetes mesmo, diabetes crônica ou diabetes gestacional. Então, especificamente, a segunda rotina ela é feita entre 24 e 28 semanas por causa desse teste, que tem que ser coletado nessa faixa de idade gestacional. Se a gestante for suscetível à toxoplasmose, isso é uma coisa que a gente vai ver mais lá na frente, a gente vai repetir as sorologias em todos os trimestres, tá? Vai repetir o TSH, vai repetir parcial de urina e urocultura sempre, e no segundo trimestre a gente faz a ultrassonografia obstétrica morfológica, que é aquela que avalia toda a anatomia do bebê. Essa ultrassonografia ela tem que ser realizada especificamente entre 20 e 24 semanas, e ali em São José, né, para que a gente consiga adiantar esse processo, a gente costuma pedir ali entre 15 e 17 semanas, tá? Importante, quando a gente for pedir esse ultrassom morfológico, é bom a gente calcular de que data a que data vai dar entre 20 a 24 semanas para aquela gestante,
e a gente coloca ali no pedido, realizar entre data tal e data tal, 20 a 24 semanas, que isso vai facilitar a organização do fluxo lá na frente. Exames do terceiro trimestre, repetir as sorologias. Agora, recentemente, foi incluído o HTLV, né, que é uma infecção aí que tem uma série de questões, contraindica a amamentação, e se eu não me engano, contraindica o parto vaginal, mas não tenho certeza, tenho que confirmar essa informação, tá? Hemograma repetimos, glicemia repetimos, se a gestante for suscetível à toxoplasmose, repetimos as sorologias, TSH repetimos, parcial de urina e urocultura repetimos sempre, e o GBS coletamos ali com 35 a 37 semanas de idade gestacional, que é aquele cotonetinho que é coletado da região do introito vaginal e da região perianal, para ver se desenvolve o estreptococo do grupo B, que se desenvolver, se for positivo, vai ter que fazer a profilaxia lá na hora do parto, para reduzir o risco de sepsis neonatal. E é isso, é mais uma prevenção. Agora, eu vou falar de forma bem objetiva, e bem resumida e bem focada nas principais alterações que a gente pode se deparar nos exames que a gente pede na gestação, exames e condições que a gente pode pegar de alteração e que normalmente a gente tem que ter ali e saber o que fazer, tá? Começando pelas anemias, tá? Então, lembrando que na gestação, a hemoglobina a partir de 11 não é considerada anemia patológica, é uma anemia fisiológica por hemodiluição, então não é motivo de preocupação. O que preocupa pra gente é anemia abaixo de 11, tá? E aí, se a gente vê uma anemia no hemograma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar. É uma anemia microcítica, normocítica ou macrocítica? Ah, é uma anemia microcítica, então tem o VCM lá abaixo de 8. Principal causa em gestantes, anemia ferropriva. Podemos investigar parasitoses, podemos tratar a anemia com tratamento mesmo, suplementação de ferro numa dose um pouquinho maior. As anemias normocíticas, se o teste da mãezinha for normal, também a maioria é por deficiência de ferro nas gestantes, tá? Então, VCM de 80 a 100, teste da mãezinha normal, a gente vai tratar como uma anemia ferropriva, tá? VCM acima de 100, uma anemia macrocítica, normalmente já é por deficiência de folato, que é mais comum, ácido fólico, né? Ou de vitamina B12, então a gente pode dosar eles e suplementar. Lembrando que uma anemia ferropriva ali, leve a moderada, tem uma hemoglobina de 8 a 11, e para tratar, a gente trata como? Sulfato ferroso, via oral, 160 a 200 miligramas de ferro elementar ao dia, em aumento gradual da dose. Então, ir aumentando um comprimidinho ali a mais por dia, para a paciente conseguir tolerar esse tratamento, que senão o estômago dela vai com Deus. Fazendo o tratamento, a gente vai repetir o hemograma e o perfil de ferro em 3 a 4 semanas, que já é para a gente ter observado uma melhora, tá? E se não responder esse tratamento, a gente encaminha para avaliação de risco para fazer o segmento. No caso das anemias macrocíticas, podemos prescrever ali uma reposição de ácido fólico, 1 miligrama por dia, e uma reposição de vitamina B12, cianocobalamina, 1.000 microgramas intramuscular uma vez por semana. E vamos repetir esse hemograma em 30 a 60 dias. Se melhorar ali para... Se melhorar, não. Se mantiver ali a partir de 10,5 hemoglobina, a gente mantém a suplementação até o parto, vai acompanhando, e as doses que a gente pode manter é ácido fólico 1 miligrama ao dia e a cianocobalamina, uma injeção por mês, ou a hidroxicobalamina, uma injeção a cada 2 meses daí de manutenção. Nos casos de anemia grave, que vão ser daí a hemoglobina inferior a 8, ou anemias hereditárias, doenças da hemoglobina aí a gente pode até iniciar o tratamento, uma suplementação de ferro ali, mas tem que caminhar para seguir no alto risco também. Hipotireoidismo, uma coisa muito, muito, muito comum no nosso meio, né? A gente tem duas questões primeiro, o hipotireoidismo prévio, que é aquela mulher que já tem hipotireoidismo antes de engravidar, e o hipotireoidismo gestacional, que é aquele hipotireoidismo que se desenvolve durante a gestação, tá? No caso do hipotireoidismo prévio, essa mulher idealmente já tem que estar em tratamento e ela já tem que engravidar com um TSH mais baixo, ali no máximo ali 2,5, tá? A partir do momento em que ela engravidar, a tendência é ela precisar
aumentar a dose da levotiroxina. Então, automaticamente, a gente já aumenta a dose que ela já estava tomando em 25% a 30%, e vai acompanhando o TSH para ver se a gente precisa ajustar mais ou menos. No caso do hipotireoidismo que se desenvolve na gestação, a gente tem um hipotireoidismo franco, que é aquele sintomático, né? Claro que se demonstra na nossa frente, assim. Então, hipotireoidismo franco, que foi identificado na gestação, a gente vai iniciar tratamento de imediato com levotiroxina, 1,6 micrograma por quilo de peso, ou 100 a 150 microgramas por dia, tá? Se for um hipotireoidismo subclínico, então a paciente não tem nenhum sintoma, vem um TSH alterado ali no exame de rotina. No primeiro trimestre, lembrando, a faixa de TSH normal é de 0,1 a 2,5, e no segundo e no terceiro trimestre, a faixa de TSH normal é de 0,5 a 3,0, tá? Então, vem um TSH acima da faixa de normalidade ali para o trimestre, não tem sintomas? Opa, pode ser um hipotireoidismo subclínico gestacional, né? O que a gente faz? Depende. Se for um TSH que está ali limítrofe, entre 2,5 e 4, a gente idealmente solicita o anti-TPO, que é o anticorpo. E aí, se o anticorpo vier positivo e a paciente tiver história de aborto de repetição, a gente inicia a levotiroxina, 50 microgramas ao dia, e vai titulando conforme os exames de controle. Em teoria, se o anti-TPO vier negativo, é só acompanhar o TSH mensal e não precisaria tratar. Mas a gente, até onde eu sei, não tem disponível o anti-TPO. Então, não sei se eu estou enganada, mas o que a gente tem feito é, na verdade, tratar diretamente, se tiver acima do valor de referência, tá? TSH acima de 4, mesmo se a gente tivesse o anti-TPO disponível, a gente já iniciaria tratamento com 1 micrograma quilo dia da levotiroxina. Opa. Acompanhamento. Então, gestante com hipotireoidismo tem que dosar o TSH e T4 livre uma vez por mês até 20 semanas de idade gestacional, tá? Se mantiver bem controladinha, dá para manter daí só uma dosagem por trimestre. Encaminhar para endocrinologista quando? Suspeita de hipotireoidismo central, então o TSH normal ou baixo, e o T4 livre ou T4 total diminuídos. Dificuldade de obter resposta terapêutica, apesar de boa adesão e doses de levotiroxina elevadas, principalmente acima de 2,5 microgramas quilo dia. Hipertireoidismo, uma situação um pouco menos comum, mas que eventualmente a gente pode se deparar, tá? A gente tem duas situações também, o hipertireoidismo gestacional, que é, na verdade, uma tireotoxicose gestacional transitória, é aquela pequena supressão do TSH que acontece fisiologicamente na gestação no primeiro trimestre, e não tem nenhum marcador autoimune, não precisa tratar, não precisa fazer nada. Depois do primeiro trimestre, ela vai embora e normaliza, tá? Geralmente não tem nenhum sintoma, nenhuma manifestação clínica, e tende a ser mais evidente em gestantes que têm maiores níveis de HCG. Então, hiperêmese, gemelaridade ou doença trofoblástica. Já o hipertireoidismo franco ou subclínico, com o TRAB positivo, né, com o anticorpo, ele é uma condição que tem que ser acompanhada pelo alto risco, tá? Principal etiologia é doença de Graves, e como que a gente identifica? Geralmente vai ter quadro clínico, né? Então vai ter sintomas ali, e o TSH vai estar suprimido, abaixo de 0,1, e o T4 total vai estar 1,5 vezes maior do que o valor normal para não gestantes, tá? Então, o critério de hipertireoidismo, franco ou subclínico na gestação, envolve o aumento do T4 total 1,5 maior do que o valor superior da normalidade para não gestantes. Então, esse é um critério, tá? Diagnosticamos um hiper na gestação, o que a gente faz? Inicia o tratamento quanto antes, tá? No primeiro trimestre, a gente inicia o propiltiuracil, de 200 a 400 miligramas por dia, dividido em 2 a 3 tomadas, porque ele tem menor risco de malformações fetais. A partir de 16 semanas, a gente vai trocar para o tiamazol, tá? 5 a 30 miligramas por dia em dose única, porque ele tem menor risco de hepatotoxicidade.
Se a paciente tiver muito sintoma adrenérgico por conta do quadro clínico, palpitação, taquicardia, ansiedade, a gente pode considerar algum beta-bloqueador, mas tentar usar pelo menor tempo possível, tá? Porque eles têm uma leve associação aí com um aumento do risco de restrição de crescimento, bradicardia e hipoglicemia fetal. Se for usar algum beta-bloqueador, bom que seja o metoprolol ou o propranolol. Nos casos de hipertireoidismo prévio à gestação e a paciente já vier em uso do tiamazol, lá no primeiro trimestre, né, temos que lembrar que a gente tem que trocar no primeiro trimestre para o propil, pelo menor risco de malformações. E o acompanhamento vai ser dosagem do TSH e do T4 total, a cada 2 a 4 semanas, até atingir o nível alvo, que é o T4 total até 1,5% o valor superior da normalidade para não gestantes, tá? Lembrando que essa paciente vai estar acompanhando também no alto risco, tá? E depois a gente vai manter os exames uma vez por mês até o fim da gestação, porém o TSH ele pode ficar suprimido durante toda a gestação, tá? Então a gente vai controlar isso mais pelo T4 mesmo. Quê? Alguém falou alguma coisa? Eu ia tirar uma dúvida, posso atrapalhar rapidinho? Pode. Doutora, geralmente esses casos, eles são manejados no PNAR, e essas medicações, elas são trocadas e ajustadas no PNAR, ou eles só dão, tipo, a orientação inicial e a gente vai fazendo esses ajustes? Normalmente são manejados lá. A senhora já teve algum caso desse? Nunca. Mas assim, Jo, a gente pode na unidade começar, né? Como normalmente demora um tempo para ter essa avaliação, né? Felizmente a gente tem o pessoal da JOC que são bem prestativos ali, tem um grupo, né? Na própria o pessoal ali do pré-natal, né? Que eles auxiliam bastante a gente. Então, de início, normalmente a gente vai dar o início da parte medicamentosa, né? Isso. Depois, a continuidade disso vai ser mais com eles mesmos, o pré-natal de alto risco, né? Mas é que mesmo sendo alto risco, ela continua com a gente também. Exato. Mesma coisa, se a gente diagnosticou, a gente não encaminha sem tratar também. Mesma coisa com diabetes, com hipertensão. A gente não vai esperar a paciente chegar no pré-natal de alto risco para tratar, a gente vai começar o tratamento aqui, e é por isso que a gente tem que ter essa base, essas informações, tá? Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigada. Toxoplasmose. Muito amplo assunto, então eu deixei aqui o basicão que a gente tem que sempre tentar lembrar, tá? A gente rastreia toxoplasmose em todas as gestantes. O que a gente espera? Que venha o IgG e o IgM não reagentes, que daí é uma gestante suscetível, que a gente vai ter que orientar todos aqueles fatores de prevenção. Então, não comer carne crua, não tomar água de fontes duvidosas, não mexer com terra, não mexer com fezes de gatos, enfim. E outra situação que a gente espera é que venha um IgG reagente e um IgM não reagente. Beleza? Então, essa gestante já é imune. Se ela não tiver risco de imunossupressão por algum motivo, em teoria, não precisa aí ter tantos cuidados assim. Quais que são os problemas? São os meios termos aí, né? Então, as alterações dos exames que podem fazer a gente suspeitar que esteja ocorrendo aí uma toxoplasmose em curso no meio da gestação. Então, se a gente pegar um IgM reagente, independente do IgG ali, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a idade gestacional dessa gestante, tá? Então, a gente vai usar para se basear esses dois gráficozinhos aqui. Gestante até 16 semanas de idade gestacional. Opa, veio um IgM reagente com um IgG não reagente, menos de 16 semanas. Ou ela é uma infecção muito recente, que não deu tempo de positivar o IgG, ou é um IgM falso positivo, né? O que a gente faz? Na dúvida, inicia tratamento imediatamente, repete a sorologia em 3 semanas. Se o IgG positivar, confirma a infecção, encaminha para alto risco e dá sequência no tratamento. Se for um falso positivo, a tendência é lá na frente aparecer que é um falso positivo, né? O IgG vai continuar negativo, em teoria o IgM é para negativar também. Se vier um IgG e um IgM reagentes, os dois, numa gestante de até 16 semanas,
é um provável caso de infecção durante a gestação, tá? Nesse caso, em que é uma gestação ali inicial, até 16 semanas, a gente vai precisar de testes confirmatórios, que no caso é o teste de avidez e a avaliação seriada do IgG, tá? Então, de qualquer forma, a gente inicia o tratamento de imediato para prevenir uma possível transmissão fetal, e aí a gente vai dosar a avidez para ver se a avidez é baixa ou se é alta, que vai confirmar para a gente se isso é uma infecção passada ou se é uma infecção recente que a gente tem que tratar agora, tá? Passando, então, para o caso da gestante depois de 16 semanas de idade gestacional. Veio, digamos, um IgM reagente e um IgG não reagente. Mesma coisa. Ou é uma infecção muito recente, que o IgG não positivou ainda, ou é um IgM falso positivo. O que a gente faz? Na dúvida, a gente inicia o esquema SPAF, o tratamento, né? Imediatamente, repete a sorologia em 3 semanas e vê se o IgG positivar, confirmou a infecção, o soro converteu, vai continuar o tratamento e encaminhar para o alto risco. Se não, provavelmente era um falso positivo mesmo. A outra situação, se vier o IgG e o IgM reagentes, é uma provável infecção durante a gestação. Nessa gestante, depois de 16 semanas, a avidez já não vai dizer muita coisa, tá? Então, não adianta pedir. Nesse caso, veio IgG e IgM positivo, a gente trata, tá? A gente inicia o tratamento. Se a gestante tiver menos de 30 semanas, começa com espiramicina. Se estiver com 30 semanas ou mais, começa direto o esquema SPAF, tá? E aí, encaminha para outro risco, faz todo o segmento certinho. A avidez, se eu não me engano, para quando a gente pede, quando ela dá baixa, doutor Rafael, me ajuda a lembrar? Quando ela dá baixa... Ela baixa é por causa que daí é algo recente mesmo. Se der alta é por causa que já tem o tempo dessa infecção mesmo, então provavelmente seja algo crônico antigo. Perfeito, muito obrigada. Sífilis, então. Também é um tema extremamente amplo, então eu tentei trazer aqui o seco do seco que a gente precisa saber, tá? Sífilis a gente rastreia, porque a maioria dos casos a gente não vai pegar caso sintomático, tá? Rastreio obrigatório em todas as gestantes nos 3 trimestres, tá? Como que a gente rastreia? Teste treponêmico, tá? Então, teste rápido, ou aqueles outros métodos sorológicos lá que são específicos treponêmicos. Lembrando que o teste treponêmico é aquele que, uma vez que você teve sífilis, ele vai ser positivo para o resto da sua vida, tá? Então, qual que é o critério de diagnóstico de sífilis na gestante? Teste treponêmico reagente, sem história de tratamento anterior. Nesse caso, nem precisa pedir o VDRL agora. Na verdade, precisa pedir para controle de tratamento, né? Mas não para diagnóstico. O paciente não tem história de tratamento de sífilis, teve um teste treponêmico reagente, a gente vai tratar, tá? Teste treponêmico reagente, mais um teste não treponêmico reagente, sem história de tratamento anterior, mesma coisa, fechou critério, tratar também, tá? Que é a cicatriz sorológica, para a gente relembrar? É aquela paciente que já tratou sífilis em algum momento na vida, então ela tem um teste treponêmico reagente. Então, por exemplo, o teste rápido dela, se ela fizer, vai dar reagente, tá? Mas ela já tratou, fez o tratamento adequado, mesmo com aquele teste positivo, ela vai ter só uma cicatriz. Como que a gente diferencia o que é uma cicatriz do que não é uma cicatriz? Pelo VDRL, tá? Então, o VDRL, que é o teste não treponêmico, vai dizer pra gente. Normalmente, se é na cicatriz, ele vai ter um título ou negativo ou baixo, até no máximo ali 1/8, tá? E essa gestante, ela precisa provar pra gente que ela fez esse tratamento. Então, ela precisa mostrar em registro de carteirinha, de prontuário, que esse tratamento foi feito e que ele foi feito da maneira adequada, tá? Então, a paciente tem o teste treponêmico reagente, tem o teste não treponêmico, intitulação baixa ali, tem a comprovação de que ela já tratou essa sífilis de uma forma adequada e não tem, assim, uma história recente que sugira uma nova exposição, um risco de uma nova infecção, cicatriz sorológica, só acompanhar. Tratamento da sífilis, então,
Acho que a grande, ultra, mega maioria dos casos a gente trata como sífilis indeterminada, que na maioria dos casos a gente não vai saber em que estágio que tá. Então, o tratamento geralmente é esse: penicilina benzatina, 7.200.000 unidades, via intramuscular profunda, sendo 1.200.000 em cada glúteo, uma vez por semana, por 3 semanas, tá? Lembrando que, em gestantes, o intervalo das doses não pode passar, idealmente tem que ser de 1 semana, mas ele não pode passar de 9 dias, tá? Passou de 9 dias, o intervalo entre as doses, tem que recomeçar o esquema do zero, tá? Fazer tudo de novo. E o tratamento da parceria, obrigatório também, principalmente no caso de gestantes, né? Tem que ser convocado pelo serviço para vir, testar, tratar. Em último caso ali, a gente pode dar a receita para ele, para a gestante, para ele vir pelo menos tratar. Redução de danos, assim, né? Mas o ideal é que ele venha, teste, faça tudo certinho para que a gente se assegure de que não vai recontaminar a gestante e orientar aí o uso de preservativo, né? Também para evitar uma possível recontaminação. Acompanhamento de sífilis nas gestantes. Eu só ia falar para vocês lembrar eles que é bem importante deixar registrado bonitinho da questão do tratamento. Porque se não tiver registro nenhum, a maternidade não considera nada. Sim. Se não tiver registro na carteirinha, não é considerado adequadamente tratado, mesmo que ela tenha feito, tá? Então, a carteirinha tem uma folha específica só para acompanhamento de tratamento de sífilis. Tudo que a gente fizer, tanto os tratamentos, as doses das aplicações, tem que ser anotado aqui, e os VDRL de controle tem que ser anotado aqui também, tudo bem certinho. Certo? Então, continuando, acompanhamento da sífilis, coleta de VDRL 1 vez por mês até o parto, tá bom? Critérios de retratamento ou falha de tratamento. Ausência de redução da titulação em 2 diluições, o intervalo de 6 meses ou 12 meses para sífilis tardia, após o tratamento adequado. Então, por exemplo, o critério de cura a gente espera a queda em 2 diluições, né? Então, de 32 caiu para 16, de 16 caiu para 8. Caiu 2 vezes, a princípio curou, tá? Mas a gente vai continuar dosando o VDRL mensalmente para ver se não sobe de novo, tá? E se acontecer de cair de 32 para 1 para 8. Peraí. Ausência da redução da titulação em 2 diluições no intervalo de 6 meses. Me perdi aqui, peraí. Bom, esqueçam o que eu escrevi aqui, mas assim, qual que é o critério de cura? Cair 2 titulações, tá? Em 6 meses. Então, tem que cair de 32 pela metade para 16 e de 16 para 8. Se começou em 64, lá o inicial tem que cair para 32 e depois para 16, tá? E não pode voltar a subir, certo? Tá certo, doutor Rafa? Isso, só a questão de subir também lembrar que você escreveu mesmo, né? Tem que ter o aumento de 2 titulações, senão Isso. também não significa nada. Isso. Se subir 2 titulações seguidas, daí a gente retrata, tá? Beleza. Diabetes na gestação, também um tema extremamente amplo, extremamente complexo, mas que eu tentei trazer, né, de uma forma bem objetiva. Como que a gente vai rastrear? Primeiro trimestre, glicemia de jejum, e vai ser sempre essa tabelinha aqui coloridinha, tá? Abaixo de 92, normal, vida que segue. Entre 92 e 125, diabetes gestacional. A partir de 126, é um diagnóstico de overdiabetes, né, que é diabetes crônica, tá? Então, já não é um diabetes gestacional. Então, essa tabelinha vai valer tanto para a glicemia de jejum quanto para o TOTG, tá? Que é feito lá no segundo trimestre. Então, é assim que a gente vai diagnosticar o tipo de diabetes na gestação. É pelo valor da glicemia e tem que ser glicemia sérica, tá? Glicemia capilar não conta. Então, fizemos o diagnóstico, por exemplo, de uma diabetes gestacional, com uma glicemia ali de jejum de 95. Lá na atenção primária, essa paciente está só com a gente. O que a gente faz? Vamos pedir um controlezinho de glicemia para ela,
toda gestante com diabetes, seja diabetes crônica ou seja diabetes gestacional, vai ter que fazer o controle de destro todo dia, de no mínimo 4 pontos ali, e anotar bem bonitinho para a gente poder acompanhar, tá? Então, fizemos um diagnóstico de DMG, vamos pedir para ela o aparelhinho, vamos pedir as fitinhas, vamos pedir todo o material, vamos encaminhar para a Nutri, e vamos pedir um controle de 4 pontos para ela fazer para a gente de destro, para a gente avaliar. Deu o diabetes, ele deu o diagnóstico, mas como que tá? Precisa entrar com insulina? Não precisa? Como que a gente vai precisar manejar isso? Então, ela vai para casa, durante 7 a 10 dias, ela vai fazer essas medidas, tá? 4 a 6 vezes por dia, e ela vai voltar com a gente, depois de 7 a 10 dias, trazendo essas anotações, tá? Aí a gente vai sentar e vai ver. Normalmente, elas medem lá as glicemias de jejum e 1 hora pós-prandial, tá? Então, começando ali com 4 vezes ao dia. Aí a gente vai ter que ver as glicemias-alvo, que eu deixei aqui no cantinho, tá? Então, a gente vai contar quantas glicemias de jejum dela ficaram acima do alvo, ou seja, a partir de 95. Aí a gente marca lá com um marca-texto. Tantas deram acima da meta. E as pós-prandiais, de 1 hora? Tantas deram a partir de 140. Aí a gente vai calcular, do total de glicemias que ela mediu nesse período, quantas deram acima da meta, independente do horário. A gente calcula o total mesmo, do total de glicemias, quantas deram acima da meta. Se esse valor for inferior a 30%, a gente diz que é aceitável, tá? E no momento inicial, a gente não precisa ainda encaminhar essa paciente para alto risco e não precisa iniciar a insulina para ela. É um diabetes que a gente chama de DMD, né? Manejado ali com alimentação. Então, a gente vai continuar o controle glicêmico de 4 pontos, direitinho, bem certinho, e vai manejar com alimentação. Se, de repente, depois vier a piorar esse controle, a gente pode pensar em entrar com insulina, tá? Se, no retorno, essa paciente já vem com um resultado de controle ali de pelo menos 30% desses valores acima das metas, já é um indicativo de iniciar a insulina, tá bom? E de encaminhar o pré-natal de alto risco para acompanhamento conjunto, tá? A questão de dose de insulina, não vou entrar aqui agora, porque senão fica muito extenso, tá? Mas, basicamente, acho que o basicão que a gente tem que lembrar é isso aqui, porque as doses lá são protocolares, a gente pode consultar, certo? Opa, acho que ficou um slidezinho erradinho aqui. Fator RH negativo. Então, primeira coisa importante, toda gestante com fator RH negativo, então tipo sanguíneo A negativo, ou B negativo, ou A negativo, ou AB negativo, tem que fazer uma anamnese direcionada, pensando em pesquisar fatores de risco para sensibilização. Então, se ela fez uma transfusão sanguínea prévia, se ela faz uso de drogas ilícitas injetáveis, se já tem uma história obstétrica com relato de doença hemolítica perinatal, então se ela já tem história de um RN que teve icterícia, ou que fez exsanguíneo transfusão neonatal, ou que teve que fazer transfusão intrauterina, ou que teve hidropsia fetal, ou se ela tem já a história de aplicação de ter feito a imunoglobulina anti-RH em gestações anteriores, tá? O que a gente faz quando a gente pega uma gestante com fator RH negativo? A gente tem que coletar CUMBS, tá? A gente vai coletar o CUMBS indireto mensalmente para ver se ele se mantém negativo, tá? Se ele se mantiver negativo, essa gestante não foi sensibilizada e ela vai receber a imunoglobulina como profilaxia, tá? Lá com 28 semanas. Se esse CUMBS indireto vier positivo, significa que houve sensibilização. A gente vai continuar acompanhando essa gestante, encaminhar para alto risco, e aí essa gestante já não tem indicação de fazer a imunoglobulina, tá? Então, quando que a gente vai prescrever a imunoglobulina, que a gente prescreve na atenção primária mesmo? Gestante com fator RH negativo, com teste de CUMBS indireto negativo, cujo pai da criança seja RH positivo ou desconhecido. O que, na verdade, a gente considera todo mundo, porque a gente não tem como provar que aquela pessoa é o pai da criança e, né? Então, gestante com fator RH negativo e CUMBS indireto negativo, a gente prescreve a profilaxia. Contraindicações à imunoglobulina. Gestantes com fator RH positivo,
Gestantes que já foram sensibilizadas previamente, após a 34ª semana de gestação, porque daí aumenta muito o risco do RN fazer icterícia neonatal. E como que a gente prescreve? Imunoglobulina anti-D, 300 microgramas, uma dose, na 28ª semana de gestação, e aí vai caber essa parte à maternidade, né, fazer depois do parto, ou se for o caso, depois do aborto, ou do evento que ocorrer no desfecho da gestação. Infecções do trato urinário, muito comuns e muito relevantes também na gestação, né, podem ter tanto assintomáticas quanto as assintomáticas, uma série de desfechos aí negativos, envolvendo prematuridade, ruptura prematura de membranas, enfim. Mas todas elas a gente tem que rastrear e tratar, tá bom? As assintomáticas, né, que são as bacteriúrias assintomáticas, a gente pega mesmo por exame de rastreio. Então, é aquela urocultura que veio positiva, com o desenvolvimento de mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, numa paciente que não tem sintoma nenhum. Em gestante, é uma das, acho que, únicas situações em que a gente vai tratar a bacteriúria sintomática, tá? E a gente vai coletar uma urocultura de controle para garantir que realmente foi tratada, tá? Como que a gente trata uma bacteriúria sintomática na gestante? Ou fosfomicina, 3 gramas em dose única, que a gente tem na UBS, ou nitrofurantoína ou cefalexina, mas geralmente a fosfomicina é a melhor opção, porque é dose única, mais fácil, e normalmente é super efetiva, tá? Se acontecer mais de uma bacteriúria sintomática, fica indicada aí a profilaxia até o parto, que a gente vai falar ali embaixo. Cistite, né, então infecção urinária baixa sintomática, aqueles sintomas clássicos, a gente trata também, o tratamento é basicamente o mesmo, sendo que a amoxicilina com clavulanato é uma opção a mais que a gente tem, também coleta uma urocultura de controle uma semana depois do tratamento para fazer o controle de cura, e também repetição de mais de uma cistite na mesma gestação é indicação de profilaxia até o parto, tá? Pielonefrite já é uma situação de maior gravidade, é aquela infecção urinária mais alta, que vai ter sintomas sistêmicos, vai ter febre, dor lombar, náuseas, vômitos, Giordano positivo, né? E é uma indicação de tratamento em internamento hospitalar, antibiótico terapia endovenosa, tá? Então, se a gente pegar, tem que encaminhar para internar, e todo caso de pielonefrite, mesmo que seja um só, indica profilaxia até o parto também. E como que a gente faz a profilaxia até o parto? A gente tem 2 opções. Ou a nitrofurantoína, 100 miligramas uma vez ao dia até 37 semanas, e aí a gente troca pela cefalexina, porque a nitrofurantoína pode causar um risco ali de icterícia neonatal, se for feita ali muito perto do parto. Ou, mais fácil, né, a cefalexina, 500 miligramas, uma vez por dia até o parto. Doença falciforme, tá? É critério de encaminhamento para alto risco, vai ter acompanhamento conjunto, coisas importantes que a gente tem que lembrar, tá? Maior risco de anemia nessas gestantes, maior risco de placenta prévia, maior risco de descolamento prematuro de placenta, maior frequência de abortos e maior risco, 5 vezes mais, de desenvolver pré-eclâmpsia, tá? E prematuridade. Cuidados especiais que a gente tem com essas gestantes: profilaxia de ferro contraindicada, muito incomum elas terem deficiência de ferro, tá? E a profilaxia de ácido fólico tem que ser numa dosagem maior, então ela é mantida em 5 miligramas por dia por toda a gestação, tá? Gestantes com asma, também muito comum no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar que o tratamento, ele é mantido. O importante é a gente manter a asma sob controle, tá? A asma mal controlada é pior para a gestação e para o feto do que um possível efeito colateral ali do beta-2 ou do corticoide inalatório. Então, gestante com asma, a gente mantém o tratamento padrão para manter a asma bem controlada. Esse é o foco. Hipertensão arterial, eu deixei esse aqui num cantinho um pouquinho separado, porque as síndromes hipertensivas da gestação são as principais causas de morbimortalidade materno-infantil, e elas acometem de 5 a 10% das gestações. Então, altamente prevalentes, graves, podem ser letais, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, extremamente relevantes, tá? Diagnóstico de hipertensão arterial na gestação: pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e
ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, sendo avaliada após um período de repouso, com a paciente sentada, bexiguinha vazia, pés e costas apoiados e o manguito apropriado para o braço, tá? Tendo preenchido esses critérios, uma aferição nesse valor, a gente já considera uma hipertensão arterial na gestação. E aí a gente tem que classificar, né? Que tipo de hipertensão arterial na gestação é esta? Ela pode ser uma hipertensão arterial crônica, uma hipertensão arterial gestacional ou uma pré-eclâmpsia, tá? Quando vai ser uma hipertensão arterial crônica? Normalmente é quando a gente pega essa hipertensão já antes de 20 semanas, que já é uma hipertensão crônica que não aconteceu por causa da gestação. Ela já estava lá e a gente só acabou fazendo o diagnóstico na gestação, tá? A hipertensão arterial gestacional, ela se desenvolve por um mecanismo lá placentário, então ela vai se desenvolver depois de 20 semanas. Então era uma gestante que ela era normotensa, e quando passou de 20 semanas, ela desenvolveu hipertensão. Essa é a hipertensão gestacional, tá? Se for só uma hipertensão gestacional, normalmente não tem proteinúria, não tem outros sintomas, nem nada, tá? É só o aumento da pressão isolado. Entretanto, a gente tem que manter em mente que normalmente a hipertensão gestacional ela é um diagnóstico transitório. A tendência dela é evoluir para a pré-eclâmpsia, então a gente tem que manter essa vigilância em cima ali, tá? E, sendo uma hipertensão que foi causada pela gestação, a tendência dela é desaparecer depois que a gestação terminar, tá? Entretanto, é um fator de risco aí para a hipertensão ao longo da vida também. Pré-eclâmpsia, né, tende a ser o desfecho da hipertensão gestacional, que é a elevação da pressão arterial associada à proteinúria significativa. O que é a proteinúria significativa? Pelo menos 300 miligramas na urina de 24 horas, ou uma relação proteína-creatinina na urina de pelo menos 0,3 ou 30 miligramas por ml. Desculpa, uma relação proteína-creatinina urinária de pelo menos 0,3, ou se a gente pegar uma amostra de urina isolada, 30 miligramas por ml de proteína, tá? Ou uma cruzinha, se for aquelas fitinhas assim. Ou acompanhada de comprometimento sistêmico ou disfunção de órgãos-alvo. Então, trombocitopenia, disfunção hepática, então alteração de enzimas hepáticas, insuficiência renal, edema pulmonar, iminência de eclâmpsia ou a eclâmpsia em si, que é o quadro convulsivo, né? Ou sinais de comprometimento placentário. Então, restrição de crescimento do feto e alterações no Doppler obstétrico. Hipertensão arterial. O que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar daquela paciente que a gente olhou, a gente achou que a pressão dela não está muito normal, mas também não fechou critério para hipertensão. De repente, vale a pena fazer um controlezinho pressórico, tá? Porque, assim, que nem a gente falou lá no começo, gestação, principalmente no começo, a tendência é ficar mais para hipotensão. Então, se já tá ficando num nível um pouquinho maior ali, a gente tem que ficar de olho, tá? Porque é muito prevalente, muito alto risco, tá? O que a gente tem que fazer, então? Fizemos o diagnóstico lá de hipertensão arterial na nossa gestante. O que a gente faz? Inicia o tratamento antihipertensivo, tá? Dose mínima, primeira linha, na verdade, metildopa, dose mínima, 250 miligramas de 8 em 8 horas, tá? E aí a gente vai titulando, aumentando se for necessário, conforme o controle pressórico que ela for trazendo pra gente, tá? Outras opções que dá para usar na gestação também, amlodipino, carvedilol, mas normalmente a gente usa a metildopa como primeira escolha mesmo, tá? Então, fizemos o diagnóstico lá na atenção primária, vamos iniciar o tratamento, vamos encaminhar para o acompanhamento conjunto com alto risco. Nesse momento que a gente acabou de iniciar o tratamento, a gente vai pedir um controle pressórico e vai pedir para um retorno precoce dessa gestante em 7 a 10 dias, para a gente observar como que vai estar ficando essa pressão com o medicamento que a gente colocou, tá? Uma coisa que a gente vai ter que monitorar continuamente em toda gestante com hipertensão é sinais e sintomas de pré-eclâmpsia, tá? Porque tanto na hipertensão crônica quanto na gestacional, a tendência é evoluir para pré-eclâmpsia. Então, a gente tem que estar de olho bem aberto. Quais são os sinais de iminência de eclâmpsia? Então,
cefaleia, fotofobia, escotomas visuais, então ver estrelinhas ou bolinhas brilhantes, dificuldade para enxergar ou perda visual, náuseas e vômitos persistentes, dor epigástrica persistente ou dor em hipocôndrio direito, tá? Então, numa gestante com hipertensão arterial, apresentando esses sintomas, alerta de pré-eclâmpsia, encaminhar para a maternidade para investigar, tá? E eclâmpsia, né? Ocorrência de convulsões tônico-clônicas em paciente com hipertensão gestacional e sinais de pré-eclâmpsia. Quais são os sinais de gravidade no caso da hipertensão arterial na gestação? Então, estado hipertensivo com pressão arterial sistólica a partir de 160 ou diastólica a partir de 110, tá? Confirmada ali no intervalo de 15 minutos. Síndrome HELP, então, aumento da pressão associada à hemólise, aumento de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Sinais de eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia. Edema agudo de pulmão, dor torácica, distúrbios do sistema nervoso central, então, aquela cefaleia, confusão mental, perda de consciência, ou sinais de insuficiência renal, tá? Aumento da creatinina acima de 1,2, aumento da ureia e progressão para oligúria. Então, esses são os grandes sinais de gravidade que a gente tem que estar atento, tá? A PA-alvo que a gente vai querer manter na nossa gestante ali, com pressão alta em uso do antipertensivo, a gente quer que a pressão sistólica dela fique entre 110 a no máximo 140, tá? E a diastólica abaixo de 85, tá bom? Então, toda vez que ela trouxer aquele controlezinho pra gente, a gente vai avaliar se as pressões ali estão no alvo, tá? E a gente vai avaliar a necessidade de aumentar ou não o antipertensivo. O ideal mesmo é que todas as pressões no controle dela estejam no alvo. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? E mesma coisa que a diabetes gestacional, tá? Vai ter que fazer o controlezinho de pressão todo dia até o fim da gestação. Antihipertensivos contraindicados na gestação, só para a gente lembrar, os IECAs, os BRAs, então enalapril, losartana, inibidores de renina, alisquireno, e a espironolactona, tá? Os tiazídicos, eles não são formalmente contraindicados, mas também não são recomendados de rotina. Tem as outras opções que são melhores. Profilaxia da pré-eclâmpsia, isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar em toda gestante já lá no comecinho do pré-natal, tá? Então, a gente vai pegar a nossa tabelinha e vai ver se essa gestante ela tem fatores de risco para pré-eclâmpsia. Então, vamos olhar lá. Fatores de alto risco para pré-eclâmpsia. História prévia de pré-eclâmpsia, principalmente se associada a efeitos adversos, prematuridade, enfim. Gestação múltipla, obesidade com IMC acima de 30, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1 ou 2, diabetes crônico, né? Doença renal, doenças autoimunes, como lúpus ou síndrome antifosfolípide, e gestação decorrente de reprodução assistida. A presença de qualquer um desses fatores, no caso, já é indicativo de alto risco de pré-eclâmpsia e já indica profilaxia, tá? Se não tiver nenhum desses, a gente vai avaliar os fatores de risco moderado. Então, é uma paciente nulípara, primeira gestação. Tem história familiar de pré-eclâmpsia em mãe ou irmãs. Tem idade ali a partir de 35 anos. Teve uma gravidez prévia com um desfecho adverso. Então, ou um descolamento de placenta, ou um RN a termo que teve baixo peso de nascimento, ou um trabalho de parto prematuro, ou tem mais de 10 anos desde a última gestação. São fatores de moderado risco. Se tiver pelo menos 2 deles, a gente tem indicação de começar com a profilaxia de pré-eclâmpsia, tá? E o que é a profilaxia de pré-eclâmpsia? Pelo menos até agora, né? O AS, uma vez por dia, de 12 a 36 semanas, tá? E o cálcio, 1 a 2 gramas por dia, de 12 semanas até o fim da gestação, tá? Essa profilaxia, ela tem que ser iniciada ali antes de 20 semanas, porque senão a gente já não tem evidência de que ela seja efetiva. Porque todos os estudos que mostraram algum resultado dela foram realizados com o início dela antes de 20 semanas. Então, bem importante. A suplementação na gestação, sempre importante a gente lembrar também. Toda gestante a gente vai fazer uma suplementação profilática de ferro, 40 miligramas de ferro elementar ao dia, durante toda a gestação, contraindicado apenas em gestante com doença falciforme, tá? Lembrar que não pode ser tomado perto da refeição,
tem que ser 1 hora antes ou 2 horas depois, mais ou menos, para não prejudicar a absorção do ferro. E para gestantes que tomam cálcio, também não pode ser tomado perto do cálcio, tá? Suplementação de ácido fólico, também universal, na dose de 40 gotinhas, 400 microgramas uma vez por dia, do início ao fim da gestação, tá? Idealmente, né, tem que estar fazendo a reposição já ali antes de engravidar, para prevenir deficiência de fechamento de tubo neural, mas nos casos em que elas ainda não estiverem usando, a gente começa já imediatamente e mantém até o fim da gestação, porque mesmo passando ali as 12 semanas da questão do fechamento do tubo neural, o ácido fólico a gente viu que a deficiência é uma causa comum de anemia, né, na gestante. Então a gente mantém as 40 gotinhas até o fim da gestação. Nos casos em que são gestantes que têm um risco maior de deficiência de folato, então, elas já têm um antecedente pessoal de defeito de fechamento de tubo neural, então uma história de feto com anencefalia, ou mielomeningocele, tem um diabetes crônico, diabetes tipo 2 ou tipo 1, também já é um fator de risco, obesidade com IMC acima de 35, doenças desabsortivas do trato gastrointestinal, então doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doenças inflamatórias intestinais, ou história de cirurgia bariátrica, a gente vai fazer esse ácido fólico numa dose maior, tá? Então, 5 miligramas, uma vez por dia, até 12 semanas de gestação, para prevenir defeito de fechamento do tubo neural, e depois disso a gente volta para aquela dose basal de 40 gotinhas por dia até o fim da gestação, tá? No caso da doença falciforme, suplementar em dose maior, 5 miligramas por dia por toda a gestação, e essa suplementação, só lembrando, né, deve ser idealmente iniciada 30 dias antes da concepção, para reduzir o risco de fechamento de defeito de fechamento do tubo neural. Suplementação de cálcio e vitamina D, geralmente ela é indicada para quem tem história de cirurgia bariátrica, tá? Na dose de 2 comprimidinhos ao dia, de carbonato de cálcio e vitamina D. Não pode tomar em jejum, então tem que ser com um copo de suco ou leite. E não pode tomar perto do ferro, tá? Tem que ter um intervalo de pelo menos 2 horas entre eles. Chegando lá no fim da nossa consulta de pré-natal, então, depois de todas as intercorrências que a gente pode se deparar no meio do caminho, a gente vai para análise, tá? Lá na conclusão da nossa evolução. O que é importante a gente colocar nessa análise? Que é uma consulta de pré-natal, de risco habitual ou intermediário, ou alto risco. E aí, essa classificação a gente vai estar fazendo agora, independente daquela classificação que tinha lá no começo, tá? Então, é aquela coisa, toda consulta de pré-natal a gente vai reclassificar o risco, tá? Então, a gente vai colocar lá. Eu reclassifiquei esse pré-natal hoje como alto risco porque teve aqui um diagnóstico de hipertensão arterial gestacional. Beleza, temos que anotar o risco e o porquê do risco. Vamos anotar também ali na análise os status das comorbidades que essa paciente tem. Então, por exemplo, é uma hipertensão crônica, mas está com bom controle ou com controle inadequado. É uma hipertensão gestacional com controle inadequado ou controle bom, está tendo sinais de pré-eclâmpsia ou não. É uma diabetes gestacional controlada apenas com dieta, DMGD, né, com bom controle. Ou não, é uma diabetes gestacional em uso de insulina, então uma DMGID com controle inadequado. Então, essas informações são importantes a gente ter ali na nossa análise para a gente conseguir organizar o cuidado dessa paciente, tá? Ganho de peso acima do esperado para a idade gestacional, ou anemia em tratamento, tudo isso a gente tem que a gente esteja tratando e acompanhando, a gente tem que estar atualizando ali na nossa análise, tá? E o plano e conduta, a gente vai colocar ali tudo que a gente fez, tudo que a gente modificou no acompanhamento dessa gestante, se a gente encaminhou para um acompanhamento conjunto com alto risco ou não, se a gente fez ajuste de dose de insulina, se a gente encaminhou para Nutri, se a gente está mantendo a suplementação, se a gente mexeu na dose dos antihipertensivos, se a gente mexeu na dose da levotiroxina, se for um caso ali de hipotireoidismo, quando que essa gestante vai voltar, tá? Rotineiramente no pré-natal, ou se ela precisar voltar precocemente, quando que a gente quer que ela volte, né? E sempre, sempre, sempre lembrar de não só escrever que a gente orientou, mas orientar a paciente dos sinais de alarme, né? Sinais de alarme para pré-eclâmpsia, sinais de alarme para infecção, sinais de alarme para alguma coisa que possa vir a oferecer risco para ela ou para o bebê. Então, trabalho de parto prematuro, febre, infecção, perda de líquido, sintomas de pré-eclâmpsia, enfim.
Então, a gente tem que sempre reforçar essas orientações para ela, dos sinais de alarme, e orientar ela que, na presença desses sinais, ela tem que procurar o pronto atendimento para uma avaliação. Da consulta puerperal, quase terminando já, o que a gente tem que avaliar, basicamente? O que foi o histórico desse pré-natal e do parto? Foi um pré-natal de risco habitual, intermediário, de alto risco? Por quê? O que teve, né? Qual que foi a via de parto? Quando que aconteceu esse parto? Com quantas semanas? Que tipo de parto que foi? Foi parto vaginal? Foi cesariana? Qual foi a indicação da cesariana, se for o caso? Teve alguma intercorrência com a gestante, com o bebê? E sempre, sempre, sempre reavaliar o contexto, tá? Então, muito importante na consulta de puerpério reavaliar situação emocional e rede de apoio. Lembrar do baby blues, que é aquela fragilidade emocional que as puérperas costumam ter, né, nessa fase, e ficar sempre atento para a questão de depressão pós-parto, tá? Questionar ativamente na consulta de puerpério. Queixas, sintomas, como que tá a amamentação, se tá tendo alguma dificuldade, se tá tendo algum sintoma, se tá conseguindo ir super bem, se tá tendo dificuldade na pega, perguntar se está tendo engurgitamento, se está tendo fissura, dor para amamentar, se está tendo algum sinal inflamatório na mama, perguntar das eliminações, se está urinando normalmente, se está conseguindo evacuar e soltar flatos depois do parto normalmente, sempre investigar ativamente se teve febre, tá? Sinais sistêmicos de infecção, perguntar como que estão os lóquios, quantidade, coloração, odor, perguntar sobre plano de contracepção, né? O que ela pensa, o que ela quer, e avaliar ali como que está o vínculo da mãe com a RN. Também já pensando numa possível depressão pós-parto em termos de rastreio ali. No exame físico da consulta de pós-parto, o que é importante a gente ver? Então, estado geral, cor, hidratação, se não está pálida, sinais vitais, se a pressão está normal, porque lembrando que a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia também podem acontecer no período puerperal. Pulso, temperatura, rastrear febre, né? Avaliar a situação emocional e de humor, avaliar as mamas, então é importante a gente examinar essas mamas mesmo, ver se tem sinal de engurgitamento, se tem sinal de mastite, nodulação, fissura, se está tendo saída de secreção láctea, né? Avaliar o abdômen, então é muito importante avaliar a altura uterina, ver se esse útero está mesmo contraído abaixo da cicatriz umbilical, que é onde ele deve estar no pós-parto, né? Se está tendo algum sinal de peritonite, alguma coisa assim. Se tiver ferida operatória por cesariana ou se tiver rafia de laceração, avaliar como estão esses pontos, se está tendo decência, se está tendo sinal de inflamação, se está tendo, de repente, sinal de infecção ali, que daí a gente precisa manejar. Olhar ali na paciente como que está o aspecto dos lóquios dela, então não basta só ela dizer para a gente tem que confirmar, né, visualmente. E avaliar membros inferiores, ver se está tendo edema, ver como que está essa questão. Então, lembrar que no pós-parto, a gente tem que ter uma consulta em até 10 dias do parto e outra consulta ali, em média, 30 dias após o parto, tá? Então, sempre importante lembrar, orientar e estimular o aleitamento materno, tá? Então, se precisar reensinar a técnica, reensinar, encaminhar para o banco de leite se for necessário, fazer de tudo que for possível para a gente tentar estimular a manutenção do aleitamento materno, tá? Lembrar, altura uterina, no primeiro dia do parto, ela vai estar ali na cicatriz umbilical, no 5º dia, ela já vai estar descendo entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica, e geralmente, a partir do 10º dia, ela já não vai estar nem palpável o útero, tá? Então, se a gente palpou o útero ali, já não vai ser muito normal. Os lóquios, né, que é o sangramento pós-parto, é uma média ali de 200 a 500 ml de perda sanguínea, dura em média 4 semanas, mas pode chegar a durar até 8 semanas ali, e ele começa como aquele sangramento vivo e vai evoluindo com aquele sangramento mais em borra de café com redução progressiva da quantidade, tá? E não pode ter odor fétido sugestivo de infecção. As suturas, cesariana, a gente tira os pontos ali em 7 a 10 dias. Se tiver alguma inflamaçãozinha leve, a gente pode manejar com analgesia e anti-inflamatório. Se tiver sinais de infecção local, a gente pode tratar, sem sinais de infecção sistêmica, né? Podemos fazer uma amoxicilina com clavulanato ali por 7 dias. Se tiver sinais de infecção local com comprometimento sistêmico, aí a gente tem que reencaminhar para a maternidade para fazer uma avaliação mais completa por lá.
Laceração, então a gente vai avaliar ali os pontos, lembrar que os pontos da laceração, eles são absorvíveis, então não são pontos que precisam ser retirados, tá? Só observar ali se os pontos estão inteirinhos, se está tendo sinal de infecção local, secreção purulenta, alguma coisa que a gente precisa intervir, tá? Sinais de alarme no pós-parto para encaminhar à maternidade. Então, febre, dor pélvica importante, que não melhora com analgesia, sinais de infecção com comprometimento sistêmico, leucorreia fétida, alteração de pressão arterial, tontura muito frequente, edema unilateral ou dor em membro inferior, pensando numa possível trombose mesmo, e mastite com abscesso, que normalmente vai precisar de uma drenagem cirúrgica, tá? Então, orientações importantes para a gente dar no pós-parto, em geral, aguardar de 18 a 24 meses para ter uma nova gestação, e pelo menos aí 20 dias para ter retorno das relações sexuais, desde que a puérpera, queira e já esteja com uma cicatrização adequada, critério dela. Anticoncepção na lactação, lembrar que a gente não pode usar estrogênio em lactantes, né, que estão amamentando, aí a gente fica restrito a métodos hormonais só de progesterona, tá? Então, de Mirena, ou a Medrox injetável, ou Desogestrel, que daí, no caso, para elas é comprado, né? Tem a opção de os contraceptivos não hormonais, né? Que basicamente para a gente tem o DIU de cobre, que ele pode ser inserido ou nas 24 horas ali do pós-parto, geralmente lá na maternidade, ou 40 dias após o parto. Então, se ela quiser, a gente pode agendar 40 dias depois do parto para vir colocar o DIU. Lembrar que quando for começar a anticoncepção, lá no 1 mês depois do parto, assim, é importante fazer um testezinho de gravidez para descartar. E lembrar de manter também a suplementação de ferro no pós-parto ou pós-aborto, 40 miligramas por dia de ferro por 3 meses, tá? Aí eu deixei aqui um mini resuminho do segmento das principais questões que a gente tem no pós-parto da gestação, tá? Então, questões específicas. Puérpera que teve uma história de hipertensão crônica ou hipertensão gestacional. O que a gente faz? Ela vai vir de alta da maternidade, provavelmente ela ainda vai estar usando algum antihipertensivo, tá? Nesse caso, ela já vai poder estar usando enalapril, losartana, metildopa, amlodipino, outras opções. Normalmente, só não se usam diuréticos quando ela está amamentando, tá? E ela vai voltar mantendo o controlezinho pressórico, então ela tem que voltar na consulta de pós-parto, trazendo o controlezinho de pressão dela, porque a vigilância de pré-eclâmpsia não acaba no parto, tá? Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a gente vai continuar acompanhando. Puérpera com história de diabetes prévia ou diabetes gestacional. Então, se for um caso de diabetes prévia, vai poder ou retornar com os antidiabéticos orais no pós-parto. Se estivesse já em uso de insulina, a gente tem que cuidar, porque quando a mulher está amamentando, a dose de insulina dela tende a ser diminuída, porque ela vai precisar de menos insulina. Então, para ela não fazer hipoglicemia, a gente tem que cuidar para diminuir essa dose. Claro, segundo os controlezinhos dela ali. E mantém o segmento normal de paciente com diabetes crônica. Se foi uma diabetes gestacional, aquela que fechou critério laboratorial para DMG, o tratamento vai ser suspenso a partir do parto, tá? E vai ser coletado um novo exame de TOTG ou uma curva glicêmica em 6 a 8 semanas após o parto, para garantir que houve normalização. Lembrando que, assim, mulher que teve diabetes gestacional tem maior risco de desenvolver diabetes crônica ao longo da vida também. Puérpera que teve hipotireoidismo na gestação. Então, se foi um hipotireoidismo pré-gestacional, tá? Normalmente, quando é uma paciente com hipotireoidismo pré-gestacional e ela começa a gestação, a gente aumenta a dose de levotiroxina, né? Então, chegou no pós-parto, a gente vai voltar a dose de levotiroxina anterior à gestação, a dose normal que ela usava, e monitorar o TSH de controle, tá? Se foi um hipotireoidismo gestacional ou com anticorpo positivo, e ela estava em uso de levotiroxina até 50 microgramas por dia, a gente pode simplesmente suspender a levotiroxina e repetir o TSH em 6 semanas, tá? Se ela estava com uma dose um pouco maior, a gente pode reduzir essa dose em 25 a 50% ali no pós-parto e repetir o TSH em 6 semanas. E aí ir acompanhando para ver como que vai ficar.
Puérpera com hipertireoidismo, a gente mantém o Thiamazol no pós-parto, que é o tratamento de escolha para esse período, não tem problema ser usado na amamentação. E puérpera que tratou sífilis na gestação, lembrando que ela teve que fazer o VDRL mensal até o parto, ela vai ter que fazer o VDRL a cada 3 meses até completar 1 ano, tá? E, ufa, é isso. Tem alguém aí ainda, será? Parabéns, Ju, muito obrigado, né? Uma aula bastante extensa, que tem muita coisa, né? Isso que nem completamos tudo que tem sobre, né? Parte do pré-natal. Mas deu para ter uma boa ideia, né? Das coisas principais que a gente acaba, né? Tendo que lidar no dia a dia, nas nossas consultas pré-natais. Então, acho que, sei que tá tarde, mas se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, né? Questionar alguma coisa, né? Aproveitar esse momentinho ali, né? Para a gente poder esclarecer qualquer coisa que ficou pendente. Ju, boa noite. Não é dúvida, mas é só para parabenizar pela aula. Incrível. Obrigada. Boa noite, me escutam? Oi? Sim. Me ouve, doutora? Eu? Sim. Ah, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu colega aí comentou sobre a aula, realmente fantástico o seu trabalho. Muito obrigado aí por disponibilizar. E como é muita coisa mesmo, eu cheguei quase 30 minutos atrasado, né, que eu tinha um compromisso, e eu fiquei sabendo da aula hoje. Queria ver com vocês se esse material ele vai ser disponibilizado, se eu posso encontrar em algum lugar. Vai. Revisar. A gente manda no grupo. Ah, muito obrigado. Era isso que eu queria saber. Uhum. Porque foi muito bem explicado tudo, né? Mas assim, para assimilar tudo isso é preciso rever com muita calma. Eu fiz mais no sentido da gente poder consultar esse material mesmo, porque é Sim. muita coisa. Não, muito bom, doutora. Muito bom mesmo, sabe? Um resumo assim que faltava. Pré-natal é extrema responsabilidade, muitas detalhes, e eu confesso para a senhora que dá uma certa angústia em certos momentos. Muitos momentos. Sim. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Senão, a gente acho que já termina por aqui, Ju. O que você acha? Terminamos, então. Agradecer a presença de todo mundo, né? Todo mundo que veio participar, que ficou até o final aqui, né? Sei que é difícil, sei que é cansativo, né? E principalmente para a Ju, né? Estava trabalhando e ainda veio, né? Correndinho para cá ainda poder dar essa aula incrível para a gente. Muito obrigado, Ju, né? Então, combinamos da próxima aula para semana que vem, mesmo horário. A próxima aula vai ser, acredito eu, se não tiver nenhuma mudança, o Gerson, então, para apresentar. Certinho, então, pessoal, boa noite para todos, né? E até amanhã. Obrigada, boa noite, tchau.